Vou falar com a Juliana Stephanie, minha amiga, mais uma vez. Obrigado pela presença. Obrigada a você. Você tá bem acompanhada aí, né? Você viu do meu ladinho aqui. Você tá aí, né? Esse cara não é bobo, não. Ele sabe que é muito bom. bem que ele gosta de ficar perto de gente que gosta de cachorro. Ele já isso sabe aí. disso. Eles sabem disso. Vamos falar sobre viagem? Sim. Muita gente gosta de viajar com o seu cão, com o seu gato. Gato é um pouquinho mais difícil, o gatinho não gosta muito de sair de casa, mas a galera gosta de viajar com o cachorro em geral. Então vamos falar, porque tem uma série de cuidados e de regras que a gente precisa seguir. Tem uma foto aí já pra gente abrir esse bate-papo? Cadê as primeiras fotos, seu Eustáquio, que você separou aí? Deixa eu ver, pra gente já colocar na tela. Isso, olha que bonitinho ele com a sua mala ali. Você tem um kit de coisas que você precisa levar na viagem. Vamos falar primeiro os primeiros passos. Decidi fazer uma viagem e levar o meu cachorro comigo. Quais são as minhas primeiras preocupações? Bom, primeiro de tudo, eu saber primeiro para onde você vai. Perfeito. Vamos decidir para onde, qual que é o destino, se esse destino tem alguma exigência. Então, por exemplo, se for um destino nacional, se tem talvez alguma doença ali naquele destino que você talvez tenha que vacinar o seu cachorro para preservar, para prevenir. Então, o destino é bem importante. Por exemplo, então vamos pensar primeiro numa viagem no Brasil. No Brasil. Vamos no mais fácil. Então, Tá. eu vou fazer uma viagem, vou para Belém do Pará, que é uma cidade que eu adoro, por exemplo. E aí eu vou voar, obviamente, vou sair de São Paulo e vou voar para Belém. O que eu tenho que fazer? Bom, primeiro na parte do destino é isso, saber se tem alguma coisa diferente de onde você está, que você tem que prevenir o seu cachorro ou o seu gato sobre alguma doença infecciosa que possa ter ali. Agora, na parte do transporte, para viagens nacionais de avião, principalmente o que é exigido é a carteirinha de vacinação em dia, Tá. principalmente com as vacinações da raiva, ela tem que estar em dia. Perfeito. E o atestado veterinário. Na verdade, assim, não só para viagens de avião, tanto para ônibus quanto para carro, você sempre tem que estar acompanhado do atestado veterinário, que vale por 10 dias, e a carteira de vacinação em dia. Então eu vou ao veterinário dele e aí eu Isso. peço um atestado. Ó, vou viajar com o paçoca e com a tapioca. Eu Exatamente. preciso de um atestado dizendo que eles estão bem de saúde. Eles sabem, né? O veterinário já sabe. Eu preciso da carteirinha de vacinação que está ali, que tem que estar com tudo em dia, e um atestado feito pelo veterinário. É isso? Exatamente. No atestado ele vai falar que não tem nenhuma doença contagiosa, que ele tomou todas as vacinas, que ele foi vermifugado, vai falar que ele está bem de saúde e que ele está apto para viajar. Com esse atestado você consegue tanto embarcar no avião quanto no ônibus ou de carro, por exemplo, se te pararem no meio da viagem. E eu lembro você que, especialmente no avião, não tem sempre vagas disponíveis. Tem uma limitação do número de animais que você leva no avião, certo? Isso é uma dica Não é bem... você chegar no aeroporto com o seu cachorro, com o atestado e com a vacina. Às vezes você não vai conseguir embarcar. Não, e isso acontece muito, eu já vi acontecer. muito. Ontem não, essa semana mesmo me ligaram exatamente com esse problema, que a pessoa tinha uma viagem e não tem como, não tem o que fazer. Na verdade, assim, que eu sempre falo para as pessoas, antes de comprar a passagem, você tem que ligar na companhia aérea e verificar se tem essa disponibilidade de vaga. Porque se você compra a passagem, você fez a reserva, você já gastou esse dinheiro e não tem a vaga, você não vai conseguir viajar com ele, você vai ter que trocar, você vai ter que pagar taxa para trocar, às vezes você vai ter que perder essa passagem, isso acontece muito comigo. A pessoa acaba indo viajar, por exemplo, para o exterior, em uma mudança, ela vai, deixa o animal Tem que voltar a buscar. e volta para buscar. Eu tenho um amigo meu que está morando em Orlando, ele mudou para lá, Natanael, abraço, Nata, tá aqui no Brasil, e ele voltou agora para buscar os cães, porque ele já está morando lá, só que a burocracia era muito grande, ele não conseguiu ainda, então ele voltou, vai passar, tá trabalhando aqui, vai ficar um tempo aqui e voltar para lá. Agora, por exemplo, vamos lá então. Então já estamos com a documentação, eu liguei na companhia aérea e tem lugar. Qual é o tamanho ou o peso do cachorro que pode ir dentro da cabine e o que tem que ir lá embaixo? Então, na verdade, assim, para ir na cabine, são duas coisas mais importantes. Tanto o peso, tem que ter o limite de peso. Então, normalmente, são 8 quilos. Passou que você tá bem ainda, parceiro. Não, Paçoca com certeza pode ir de qualquer jeito na cabine. Ele passa tanto no peso quanto no tamanho. Porque, assim, não adianta só falar, meu cachorro tem ou o meu gato tem o peso específico, o necessário. Ele tem que ter o tamanho certo também. Porque, às vezes, o cachorro ou o gato é um pouquinho mais alto e não vai conseguir embarcar por causa do tamanho. Então, para a cabine, as coisas mais importantes é o peso e é o tamanho. Tá. Cada companhia tem sua regra. Então, cada companhia tem o tamanho específico que pode e tem o peso ideal que eles também, o limite que eles aceitam. Então, e essa é a parte de voo na cabine. Os outros animais vão automaticamente no porão. Só que aí no porão tem um cuidado. Dependendo da raça, que chama as raças braquicefálicas, aquelas de focinho curto. Me fala, dá alguns exemplos para o pessoal saber. Vai lá, o Pug. Então, o Pug, o Bulldog, o Boxer,
o pitbull. Não pode? Não pode. O engato, o siamês, não pode. Não pode? Siamês não, o persa, desculpa. Não pode no porão? Não pode. Ou seja, no porão. essas pessoas não têm como viajar de avião com cachorro? Isso é um grande problema, porque, na verdade, assim, a companhia aérea, ela não permite, ela restringe essa viagem no porão, e aí você é obrigado a levar o animal como carga viva, que vai viajar no porão também, só que como carga. Então é uma coisa meio... Se a gente for parar pra pensar, não tem muita lógica, não faz muito sabe? sentido. Ali, ó, vai daquela forma, é isso? Exato. Na verdade, assim, o que seria certo se o Brasil tivesse uma legislação sobre isso? Porque não existe legislação brasileira que fale e que adeque o transporte de animais, tanto para companhias aéreas quanto para companhias de ônibus. Não existe uma lei brasileira que determine isso, como são essas regras. Eu sei, por exemplo, que no avião eu não posso comprar uma passagem para levar uma poltrona para o Paçoca, mas no ônibus eu posso? Então, não, também. Também não posso? Dependendo da companhia aérea, da companhia de ônibus, a maioria não. E no ônibus ainda é mais chato, porque você não tem nem a opção de colocar ele no porão, né, no bagageiro, porque realmente não tem condições de nenhum animal ir no bagageiro. Então, o que acontece nos ônibus é que os animais maiorzinhos de tamanho não viajam. Não viajam? Não viajam. São os pequenos e aí eles vão na cabine. Eles vão junto com você no pé. Tá. Tem pergunta do telespectador, deixa eu ver, mostra pra mim. Deixa eu ver o que a galera tá perguntando aqui, pessoal participando. Obrigado pela tua participação. Vamos lá, é a Lúcia. Posso levar minha cachorra comigo, a staff de 23 quilos? Pô, perfeito. Pagando uma passagem normal dentro da caixa de transporte? Não, né? Não, então, na verdade, não existe nenhuma companhia aérea que permita que você pague um assento para levar o cachorro. Não tem como. Não pode. Não pode. Não pode. Desse jeito você não consegue, amor. Infelizmente Mas, você assim, não consegue. Para você ir com ela no porão, você vai ter que pagar uma taxa para levar ela no porão. Isso. E ainda assim respeitar todas as mesmas regras, né? Isso. No porão ou na cabine é a mesma coisa. Isso, as exigências sanitárias são as mesmas coisas, mas no porão tem a regra da caixa de transporte. Então não pode ser simplesmente qualquer caixa de transporte. Tem que ser uma caixa de transporte que ela tenha um certificado do IATA, que é o órgão que regulamenta essas viagens internacionais. Então não são todas as caixas, não são todas as marcas, não são qualquer tipo. Tá. Tem regras. Antes da gente passar para as viagens internacionais, agora deixa eu fazer algumas perguntas em relação à saúde. Por exemplo, o Paçoca, não preciso dizer para ninguém que é muito sossegado. Então, de verdade, eu já voei muito com o Paçoca, nunca teve nenhum problema, foi super tranquilo. Mas o Paçoca não enjoa no carro, o Paçoca não enjoa no ônibus, o Paçoca anda de moto comigo e não enjoa. Então, no avião, muito menos. Agora, tem cachorro que fica agitado, que fica agressivo, que enjoa. Sim. Normalmente, o que vocês recomendam nesse caso? Porque algumas pessoas já falaram para mim, você dá algum calmantezinho para ele, alguma coisa? Eu não, porque eu não preciso. Mas, normalmente, isso é comum? Então, na verdade, assim, muita gente me pergunta sobre tranquilizante, sedativo. Isso não pode, não é permitido. Então, não pode. Para você conseguir viajar, tanto nacional ou internacional, você não vai conseguir embarcar se o animal estiver dopado, por exemplo, sedado. Tá. Então, o que você consegue fazer? Adaptar ele a fazer uma adaptação para ele entender que aquilo que ele vai ser submetido não é uma coisa esquisita. Então, gostei disso. Você pode começar a deixar a caixinha em casa, ele entrar um pouco, sair? Na verdade, assim, então se você sabe que você tem uma viagem, o mais importante é você acostumar esse animal ao como ele vai viajar. Então, se ele vai dentro da casinha, ele tem que acostumar que aquela casinha é um lugar seguro, que ele pode dormir. Então, ali ele vai estar super relaxado e não vai estar estressado. Agora, o problema é que tem muita gente que fala, vou viajar semana que vem. Comprei a casinha hoje e meu cachorro vai. Conhece a casinha no aeroporto. E o gato ainda é mais complicado que cachorro, porque gato não gosta nem de sair de casa, né? E não acostuma assim. Então, eles ficam realmente muito estressados. E aí, o que vocês sugerem? Dá alguma coisa homeopática, alguma coisa que deixa ele mais tranquilo? Existem os medicamentos homeopáticos, mas eu acho que o mais importante de tudo é realmente acostumar antes. Tá. Você tem que pensar que não é uma viagem normal, comum, que nem é para nós. Para eles, vai ter um estresse. De qualquer maneira, eles vão ficar estressados durante a viagem. Então, a gente tem que evitar isso. E como a gente evita... Então, compre a casinha que você vai usar na viagem antes e cria essa situação. Vai dar um rolê de carro, põe ele nessa casinha. Passa a usar essa, em vez de usar a que normalmente você usa. Para que ele acostume com aquele ambiente e veja que aquilo lá não é um bicho de 7 cabeças. Que é tranquilo, mesmo em casa. Eu vou contar o que eu fiz. Porque, como o Paçoca estava muito acostumado a viajar e a Tapioca nunca tinha viajado, eu comprei a casinha dela e eu deixei a casinha lá. Exato. Ela ficou na minha sala.
E ela começou a usar como casinha. Exato. Então ela entrava, saía, entrava. Então ela ficou absolutamente tranquila. Então ela não tem mais medo nenhum daquilo. Aquilo não tem problema pra ela. Mas isso é a coisa mais importante, é você colocar a casinha Eu deixei na sala. nova no ambiente normal dele. É. Então ele vai começar a explorar. Então aqueles animais que têm um pouquinho mais de medo, você consegue colocar uma comidinha ali dentro, Ah, legal. estimular, brinquedinho, começa a colocar o cobertorzinho, pra ele ver que aquele ambiente já é dele, já faz parte, Tem o que cheiro ele dele. pode, exato. Tá, em relação ao espaço dessa casinha, tem algumas regras. Ele tem que poder fazer uma volta. Isso. Como é que é isso? Explica pro Ele pessoal. tem que poder ficar em pé, sem bater a cabeça no teto, Tá né, da bom. casinha. E tem que dar uma volta de 180 em torno dele mesmo. Tá. E tem que conseguir deitar confortavelmente. Então ele não pode estar nem espremidinho demais e nem achatadinho demais. Ele tem que ter espaço. E tem um limite pro tamanho dessa casinha? Não, Dessa limite caixinha, não. Normalmente as caixas normais que a gente vê para vender por aí, elas estão dentro. atendem. Elas estão Tá. dentro. Só, por exemplo, animais muito enormes. Tá. Então aqueles, aí sim, eles são... São Bernardo. Isso, aí Ah. aquela casinha que é a mais extra grande, gigante, talvez ela não consiga se adequar a A gente tá ele. vendo uma um pouco maior aí, tá vendo? É. Já é uma casa, isso é uma, por exemplo, isso é uma casa que vai no porão. Isso. Essa não é uma casinha que vai na cabine. Pra cabine tem casinhas até de outros materiais, né? É, pode ser, é até melhor. Para gato não, para gato a Essa daí é rígida melhor. é melhor, né? Mas para os cachorros, as maleáveis que a gente chama, que são aquelas de tecido, de pano, são até Melhor. melhores. É a dele, é a que eu uso pra ele. Vamos lá, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre viagem internacional. Outro dia eu tava passando lá no aeroporto de Guarulhos, ali em Cumbica, e aí eu vi lá passaporte do cachorro. Tem que tirar passaporte pro cachorro? Não, não bom. é obrigatório. Ufa. E assim, Paçoca, você não tem passaporte. mas o passaporte, ele também não é aceito em todos os países. Não é que nem a gente, tá. que tá com o nosso passaporte. É universal. É, Tá. e pode entrar. Não, eles não. Então, alguns países aqui da América do Sul aceitam e eles conseguem ir e vir fácil. Mas, por exemplo, a Você Europa... diminui a pros Estados burocracia se você Não. tiver o passaporte? Não, porque você vai ter que ir no ministério pedir a autorização para ele viajar do mesmo jeito. Tá. Então, na verdade, Na não prática, faz não muito serve pra sentido, nada. exatamente. Tá. O que você precisa ter para qualquer viagem é o certificado veterinário internacional. Tá bom, agora vamos falar então sobre a viagem internacional. Eu sei que alguns destinos são mais fáceis do que outros. Por experiência própria, eu sei que é mais fácil ir para os Estados Unidos do que para a Europa, por certeza. exemplo. Explica pra galera, vamos lá. Então, é porque assim, cada país tem a sua exigência. Então, os países da Europa, eles exigem pelo menos 5 meses de planejamento. Então, você vai ter que microchipar, coisa que os Estados Unidos não exige. Vai ter que vacinar a raiva, os Estados Unidos exige também. Mas vai ter um período de quarentena. Esse período de quarentena que faz a diferença. São 90 dias que o animal não pode sair do Brasil. Então ele vai tomar raiva, vai tomar vacina, vai fazer o exame de sorologia e depois desse exame ele ainda tem que ficar 90 dias ali em quarentena para ter certeza que está tudo certo. Os Estados Unidos não exigem isso. Então, para você conseguir viajar é mais rápido. Então vamos imaginar que eu vou para os Estados Unidos daqui a 15 dias e o Paçoca vai comigo. O que eu tenho que fazer hoje? Vamos lá. Hoje você tem que conferir se está tudo certo no que o Ministério exige, o que os Estados Unidos exigem. Tem então, no site do Ministério da Tem no Agricultura? site do Ministério. Tá. Então, ali estão todas as informações de passo a passo. Então, se tiver tudo de acordo com vacinação, vermifugação, o atestado veterinário, você consegue pedir para o Ministério esse atestado. Eu preciso pedir um atestado lá no aeroporto? Isso, é no Vigiagro. É no próprio aeroporto que a gente faz isso. Exatamente. E é São no alguns dia da aeroportos. viagem, não, né? Não. Esse é um problema, é um erro que as pessoas cometem, porque como é no aeroporto, a pessoa acha que está com toda a documentação e vai pegar esse registro, esse certificado lá na hora. Não vai, né? Não, eles demoram até 48 horas para emitir o certificado. Presta atenção, gente. Então é bem interessante porque tem prazo, né? Então o certificado para os Estados Unidos vale por 5 dias. 5 dias. Para a Europa valem 10. Tá. Então você tem que calcular essa distância, esse tempo com a sua passagem e com esse período de emissão que pode demorar mais ou demorar menos. Né? Perfeito. Então não adianta. Na semana que você vai viajar, você vai ter que ir até o aeroporto antes da sua viagem. É inevitável isso. O cachorro tem que ir junto? Não. Não precisa? Não, porque você vai estar levando o atestado do veterinário. Então tá legal. Você vai só com a Isso. documentação. Então você pode mandar, de repente, alguém fazer. Então é Exato, possível fazer existem isso. muitas empresas que fazem isso. Que fazem esse serviço. Legal. Vamos lá. Antes da gente terminar, uma dica rápida de viagem de carro. Uma dica para você dar. Outro dia eu falei aqui sobre os equipamentos de segurança. Cada um, no Paçoca eu uso cadeirinha, na Tapioca eu uso o gancho do cinto, porque ela é mais bagunceira no carro. Que dica você dá bacana para quem costuma viajar e o cachorrinho enjoa, por exemplo? Então,
tem que acostumar, e o que é complicado é que não é todo animal que vai acostumar conforme ele for crescendo, mas as dicas básicas de segurança é o cinto de segurança, Tá. ele tem que estar no banco traseiro, ele tem que estar travado, ele não pode ficar com a cabeça para fora. E existem alguns medicamentos que são antieméticos, então que eles vão tirar esse enjoo do cachorro. Então você, às vezes, conversar com o veterinário, porque é o veterinário que vai ver poder. dosagem, que vai ver exatamente qual que é o melhor medicamento, mas existem os medicamentos que evitam o animal vomitar ou ter aquele enjoo durante a viagem. Então, isso é uma coisa interessante. Que também pode ser Pode ser usado. um cuidado bacana. Tá ótimo. Se o pessoal quiser te encontrar, como é que faz? Tem Instagram? Tem Vai, o Instagram da Pet Friendly Turismo, então é @petfriendlyturismo. E tem o WhatsApp também, que é o 11 99484 9264. Ela tem muita informação sobre para quem viaja com Muita pet, é isso? informação, exatamente. Então olha que bacana, já adorei, na minha próxima viagem vou falar com você. É isso aí. Já adorei. Paçoca, vamos viajar, parceiro? Pra onde vamos agora? Pra onde você quer ir? Já levantou. Já Não levantou. Não pode pensar nisso. Obrigado, meu amor. Muito Valeu. obrigada, Uma alegria viu? receber você. Muito bom, muito bom, muito bom. Sempre com responsabilidade, a gente tem que pensar no bem-estar deles. Deixa eu falar um negócio muito legal antes da gente terminar aqui, que eu lembrei disso. Às vezes a gente eu quero ter o Paçoca comigo e a Tapioca o tempo inteiro. Mas você pensa direitinho se isso vai ser bom pra ele. Às vezes o que é legal pra você não é legal pra ele. Você vai pra um lugar onde ele vai poder sair pouco, onde não tem muito lugar pet friendly, não é uma viagem legal. Então você tem o carinho dele algumas horas do dia e ele vai passar o quê? O resto do dia no hotel, por exemplo? Então pensa direitinho se vale a pena. Às vezes ele vai ficar num lugar legal, numa creche, aqui perto, com alguém da família. Então coloca na balança se vai ser bom pra ele também, certo? Certo. Ele tem que se divertir junto, senão não Com tem graça. certeza. É ou não é?